Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro e também perdeu a liderança do Brasileirão. Só que a imprensa esportiva rasgou o verbo falando aí sobre a vitória do Palmeiras. Apito amigo entrou dentro de campo, né? Ajudou o Palmeiras. Vamos juntos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Contra o Flamengo numa decisão, venceu por 1-0, só que é o seguinte, 2 expulsões do Mengão chamaram a atenção. Somos a voz do campeão. O mando de campo era tricolor, mas o favoritismo era rubro-negro. Eram 16 vitórias seguidas do Flamengo contra o técnico Rogério Ceni e 12 contra o Bahia. Mas muito desse favoritismo foi por água abaixo logo aos 12 minutos, quando Danilo foi com o pé alto para uma dividida com o Thiago e recebeu o vermelho direto. Mas o Bahia demorou para tirar vantagem da superioridade numérica. Arrascaeta deixou Lino na cara do gol, mas ele desperdiçou uma grande chance. Depois do susto, Ceni convocou uma reunião ali na beira do campo e as instruções surtiram efeito. Logo na primeira subida tricolor, William José ficou com a sobra na área e mandou pro fundo da rede. Fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada. Na volta do intervalo, o Bahia passou a controlar melhor o jogo, mas ainda levando pouco perigo. Até que Kaique achou Michel Araújo livre para marcar o segundo. Mas não valeu. Impedimento marcado. O Flamengo foi para cima. Só que a situação rubro-negra ficou ainda mais difícil quando o Alacian fez isso aí, deixando o Flamengo com 9 jogadores. É verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Mesmo assim, a melhor oportunidade da reta final da partida foi rubro-negra. Luiz Araújo cobrou falta na medida para Léo Ortiz, mas Ronaldo tava lá para garantir o triunfo tricolor. Depois de 16 derrotas, Ceni vence o Flamengo pela primeira vez como técnico e encerra o jejum tricolor de 6 anos sem vencer o confronto. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar. O Flamengo vem de resultados não tão convincentes, a torcida até questiona, muitos empates, jogos que ganha, mas sem um brilho intenso como em outros tempos. Independentemente disso, a expulsão do Danilo acabou condicionando o futebol do Flamengo. E a gente está mostrando aí, então, agora para vocês os melhores momentos da partida. E um resultado, Cicinho, para o Bahia incrível. Incrível, né? Você venceu o Flamengo com toda a força que o Flamengo tem, te dá moral para a sequência da competição, né? Então o Flamengo acabou perdendo para ele mesmo. O Bahia sabia a maneira do Flamengo, né, jogar. O Rogério Ceni preparou a equipe para isso e, em meio a todas as dificuldades, encontrou o caminho do gol. Então o Flamengo é essa equipe que vai ter que se ajustar, né? Vem desse resultado contra o Cruzeiro, empate em casa, e agora essa derrota para o Bahia, não pode deixar isso abalar. Tem jogadores
de alto nível para que isso aconteça. Tem um grande treinador. Então, assim, o Flamengo vai brigar até o final, mas vai ser essa competição bem acirrada até o final da temporada, Renato. E de qualquer maneira, o Bahia é um postulante à vaga direta na Libertadores, Edu. É um time que bateu o Palmeiras, agora venceu o Flamengo. E a gente tem que falar dessa expulsão para começo de conversa do Danilo. Vocês acham que foi justa, injusta? Ronaldo. Rapaz, o pé tá lá em cima, né, também, né? Quando o pé tá lá em cima, você corre esse risco. Agora, um jogador desse naipe tem que ou tentar antecipar. Agora, levantar o pé dessa forma aí, não tem o que reclamar. Aí é... Até ele também, na entrevista coletiva, falou que realmente nem questionou tanto, questionou tanto, até porque é um cara experiente, é um líder ali dentro do elenco do Flamengo. É cara, como você bem disse, condicionou o resultado, mas mesmo assim o Flamengo teve chance ali com o Samuel Lino, cara a cara, e logo em seguida toma o gol, né? E depois não teve forças para conseguir empatar, até mesmo virar. Então é um resultado que o Bahia, dentro da Fonte Nova, está mostrando a sua força, ganha do Palmeiras, né, do vice-líder até então, ganha do líder até então, isso te condiciona também a estar postulando coisas maiores. Eu tô com vocês, eu também marcaria esse cartão vermelho, não tem como, até se olhasse no vídeo, enfim, não tem o que fazer, gente, tem que expulsar. Agora, sim, é uma pena porque com a saída do Danilo, toda a tática, toda a estratégia mudou. Exatamente. E como eu falei, o Rogério, ele armou a equipe. E aí você começa o jogo no início, você já tem um presente, né? Que é um jogador a mais, então dá para você fazer algumas modificações com os jogadores que já estão dentro de campo. E foi dessa maneira que o Bahia acabou encontrando o caminho do gol, né? Sofreu, teve um susto ali que lógico, o atacante do Flamengo, né, o Samuel Lino, perdeu o gol, mas a defesa do Ronaldo foi muito importante, porque ele esticou o braço. De quem, Bebedo? O Ronaldo, o original. O original que tá aqui, Bebedo. O original. Mas assim, vale ressaltar exatamente esse desempenho do Bahia, que o Flamengo, mesmo com 10 jogadores, é uma equipe forte, o Bahia soube jogar o jogo. E o William José com 44 o primeiro tempo, já definiu o placar 1-0, agora Ronaldão. Tem outra expulsão do Flamengo, já no segundo tempo, por 2 amarelos, e o questionamento de muitos é o seguinte: se não fosse um segundo amarelo, não era para vermelho direto essa expulsão? Aí que é o primeiro amarelo, a gente vai mostrar que beleza, não é? Vai tomar o primeiro. Ele ficou 11 minutos em campo. Então, e esse menino precisa ser cobrado, né? Alguém tem que cobrar, ou no bolso, ou com conversa, porque não é a primeira vez que ele foi expulso também, já no time principal. E é uma joia rara que tá chegando, o menino tem que ser lapidado, mas ao mesmo tempo que vem nesse lance, ele levanta o braço. Ele deixa o braço levantado. Olha lá, vai saber o que passou, acabou de entrar, tudo bem, tá com vontade, tá com, né, naquela ânsia de querer, vai pra pegar a bola, vai pra cima. Não fica levantando o braço, filho. E tem que ser cobrado, tem que ser multado e cobrado também. E esse quarto árbitro aí não dá pra contar segredo pra ele não, porque viu o bicho fofoqueiro, hein? O cara tá falando com ele e vai e cagueta tudo pro juiz. Mas tá dando duro ali, sim, o árbitro tá dando viu, duro. O cara tá dentro de campo, o árbitro também tem. O quarto árbitro, ele não tá vivendo toda aquela emoção do jogo, o cara tá ali dentro. Mas você daria o segundo amarelo ou o vermelho direto? Não, eu tô falando do primeiro amarelo. Eu não daria o primeiro amarelo pra ele, porque ele simplesmente foi cobrado uma jogada ali e o árbitro, se você vê o posicionamento do quarto árbitro, ele que vem falar alto na orelha do jogador. Ele queria cobrar e aí ele foi esperar. Mas olha o jeito que o jogador... Aí ele vai lá, vai falar, olha o árbitro, olha lá. Mas vai saber o que ele disse pro quarto árbitro. Mas tudo bem, mas só que o cara tá no calor da partida. O quarto árbitro, ele é o apaziguador, ele é o embaixador ali. Tranquiliza o jogador. Você tá passando a mão na cabeça do menino. Aí o quarto árbitro vem e fala na orelha do jogador. Os nossos jogadores estão assim, Cicinho. Ô, gente, mas para aí. Quem é que é a autoridade do jogo? Não é o jogador, é o árbitro. Você tá defendendo porque... Mas o árbitro é a autoridade do jogo, qualquer árbitro. Tudo bem, Renata, mas o quarto árbitro, ele tá ali, ele não tá naquele calor da partida como o árbitro e como o jogador. Qual é o papel dele? É um apaziguador, então ele tá ali, cara, vai jogar bola, fica tranquilo, tal. Então ele precisa cumprir esse papel. Eu discordo do Cicinho, tá passando a mão no cabeça do jogador. Sabe qual que é o papel do quarto árbitro no Brasil hoje? É caguetar. Ele levanta a mão, eu não sei o que ele diz ali, eu queria ter acesso ao diálogo. Entendeu? A gente tá passando a mão na cabeça do jogador, a gente tem que educar. Aí quando o quarto árbitro vai lá e cagueta pro juiz do Abel Ferreira, aí vocês vão lá e falam, tem perseguição. A gente tem que educar os jogadores, se ficar passando a mão na cabeça do jogador como esse, daqui a pouco piora. A gente tem que educar os jogadores. O quarto árbitro cagueta o Abel, aí vocês falam. Não tem nada a ver com o Abel.
Essa é uma discussão que a gente pode até ampliar no debate, não é? Mas, final das contas, 1-0 para o Bahia, que chega aos 43 pontos, ali está embolado com o Botafogo e o Mirassol, que perderam. Eu acho que pra gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo e isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou bem um jogo que estava equilibrado. Fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né? Obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia. Obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida e bota meus companheiros numa situação complicada. Um pedido talvez de retratamento com os meus companheiros, com a torcida do Flamengo que me apoia em cada situação. Sempre tem a primeira vez, olha só, o Rogério finalmente conseguiu vencer o Flamengo, é a primeira vitória então em 17 partidas, eram 16 derrotas, caramba, não tinha um pontinho então contra o Rubro Negro e agora o Rogério consegue em um momento tão importante do campeonato. A gente vai direto para o Rio de Janeiro, porque claro, a gente viu aí, não é, Rafael Marques, que a repercussão da arbitragem também é grande entre os rubro-negros, não só do jogo na Fonte Nova, mas também tudo o que aconteceu lá no Morumbi, hein, Rafa? Bom dia. É isso, Bruno. Bom dia a você, ao Jailson, a Mari, ao Fã Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Mais uma vez, a arbitragem roubando a cena, assumindo o protagonismo jornalístico da rodada do Campeonato Brasileiro. E não foi diferente em Salvador, muito mais evidentemente pelo lado do Flamengo, principalmente no tocante à expulsão do Danilo. Alguns lances semelhantes na própria competição nacional não tiveram o mesmo fim, ou seja, os jogadores faltosos não receberam cartões vermelhos. Mas essa é uma outra discussão. Antes de trazer os personagens do Flamengo sobre essa bronca envolvendo a arbitragem, contextualizar um pouquinho, né, do que está acontecendo após a derrota para o Bahia. O Flamengo não perdia um jogo do Campeonato Brasileiro desde o dia 16 de julho, aquela derrota para o Santos, com o show do Neymar na Vila Belmiro, praticamente 3 meses sem perder pela competição nacional. A essa altura da temporada, em 5 jogos, tem apenas uma vitória. Talvez seja o momento de mais instabilidade técnica do trabalho do Felipe Luiz em 2025. E os muros da Gávea hoje amanheceram pichados com uma frase contra o atacante Samuel Lino, jogador mais caro da história do Flamengo, custou mais de 22 milhões de euros e a frase é bastante clara. É um S de cifrão, Lino Peladeiro. A crítica do torcedor em cima das atuações ruins do atacante rubro-negro nas últimas partidas pela temporada de 2025. O fato é que essa derrota de ontem acabou tirando o Flamengo da liderança da competição nacional. E esse é um impacto esportivo bastante relevante também. Voltando ao tema arbitragem, estiveram ontem em ação em Salvador Rodrigo José Pereira de Lima, no campo, e Wagner Hillway como árbitro de vídeo. Após a partida, José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, e Felipe Luiz falaram sobre a arbitragem. Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito. E a diferença de erros é 80-20, é claro que influencia no resultado final da competição. Todos vimos isso e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né? O que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados, isso não.
Bom, resfriou também no clássico entre São Paulo e Palmeiras, que é o principal jogo da rodada também em termos de polêmica. Enfim, o Flamengo tem agora a pausa da data FIFA, volta a campo no dia 15 para enfrentar o Botafogo, um clássico carioca do Campeonato Brasileiro, mas sem ser mais o líder da competição, agora o líder é o Palmeiras. O que não falta são insumos para o programa de hoje, hein, Bruno? A confusão tá enorme. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão ficou aí com essa derrota carimbada. Mas vou dizer pra você, cara, temos que ficar de olho nas partidas, principalmente quem tá lá na parte de cima. Porque o Flamengo foi prejudicado. Essa partida contra entre São Paulo e Palmeiras, meu amigo, Palmeiras poderia ter saído ali com uma derrota, ou poderia ser até com um empate, agora com uma vitória, tirando uma expulsão e um pênalti, claro. Bom, é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo pra você.